Dúvida Legal. Nesta quarta, a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle vai realizar audiência pública para ouvir o advogado-geral da União, Luiz Inácio Adams. Ele vai falar sobre a proposta de acordo de leniência entre o governo e as empresas envolvidas nas irregularidades em contratos com a Petrobras. Luiz Inácio Adams defende a proposta como forma de punir as empreiteiras e demais contratadas pela estatal, sem que isso signifique o fim das atividades das empresas e a paralisação de obras em andamento no país, como quer o Ministério Público Federal. Os acordos de leniência são semelhantes aos acordos de delação premiada e prevêem que pessoas jurídicas que assumam atos irregulares colaborem com investigações e tenham redução da punição. E para entender o que diz nossa legislação sobre acordos de leniência e o impacto das medidas para o país, está na ponta da linha o especialista em administração pública, professor Ulisses Jacobi Fernandes. Bom dia, professor. Tudo bem? Bom dia, Sérgio. Bom dia. Pois é, professor, a gente está aí perto, né? Aconteceu, inclusive, um acordo de leniência na sexta-feira passada. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, né, que é o órgão do governo responsável por proteger a livre concorrência no mercado, fechou um acordo de leniência com a Cetal, que é uma das empresas envolvidas no cartel de construtoras que combinava o resultado aí de licitações com a Petrobras. Eu gostaria de saber que impacto esse acordo de leniência pode trazer para a administração pública, não especificamente da Cetal, mas os acordos em si, o que eles podem trazer de impacto para a administração pública. Então, veja, os acordos de leniência, para os ouvintes compreenderem bem, é uma ponderação de fatores. Ou seja, há um determinado momento em que o parlamento, e não é só no Brasil, decide que é um mal menor reduzir a pena buscando a tutela de um bem maior. Ou seja, no caso do CAD, onde nasceram os primeiros acordos de leniência no Brasil, né, para a defesa da defesa econômica no país, eles buscavam romper cartéis e romper práticas abusivas, né? Então, isso fez com que os acordos de leniência acabassem assumindo uma grande envergadura. Não se fala em extinção da punibilidade, mas um planejamento melhor da punição. Ou seja, as pessoas têm redução da penalidade, mas o Estado não deixa de punir. Né? Ela pode ser reduzida, então? Ela pode ser reduzida. Isso faz parte dos primórdios da civilização em que se busca o caráter pedagógico da punição. A civilização passa de um momento em que a vingança se faz pelo Estado na punição para um momento em que há uma recuperação da pessoa que comete a irregularidade. Então, isso é o que gera cadeia, isso é o que gera prisão e, mais modernamente, o esforço da pessoa em tentar redimir os danos causados é uma forma de redução de penalidade. Quem ganha com isso? Ganha toda a sociedade, né? Porque não adianta, por exemplo, em alguns casos, nós só isolarmos determinadas pessoas do convívio, né? É necessário que a gente retorne isso em força produtiva para a sociedade e para o país, né? Então, o acordo de leniência, ele oferece essa possibilidade. Além de auxiliar muito em qualquer investigação, o acordo de leniência, ele é excelente, é melhor para a sociedade. Mas de qualquer forma o erário perde um pouco, né? Porque ele deixa de aplicar aquela multa 100%. Veja, em alguns casos, no caso da lei anticorrupção, por exemplo, as penalidades podem chegar à extinção da pessoa jurídica. E quando a gente fala em extinção da pessoa jurídica e penalidade de 100%, nós temos que verificar se nós queremos que a empresa continue existindo. Veja, se decidirmos, por exemplo, colocar uma multa de 100% num valor que vai extinguir a empresa, nós não estaremos transformando no que nós queremos, que é a força produtiva para a sociedade, né? Então, vamos imaginar aqui uma empresa punida em 100%. Se aquilo provoca a quebra da empresa, é o mesmo fundamento, por exemplo, Isabel, que leva o Supremo a moderar a indenização em relação à imprensa. O que se diz? O que está na Constituição?
Está na Constituição que quem causa dano, inclusive pela imprensa, tem o dever de reparar o dano e pode sofrer multa por isso. Mas não se paga a extensão do dano mesmo, sob pena de fechar um órgão de imprensa. Então esses valores sociais hoje começam a ser ponderados melhor. Né? No passado, por exemplo, se aplicava multa por dano moral, ou se pensou em aplicar, teve casos que se aplicou em jornais pequenos que fecharam. O que a sociedade deseja? A sociedade deseja a prosperidade própria e do país, né? Então, eu não acredito que sempre haverá uma multa de 100% pelo dano. O que é preciso é que as pessoas que tiveram o proveito econômico do dano recebam 2 tipos de punição. O primeiro, que eu particularmente não considero punição, que é ressarcir integralmente o erário. Porque o erário pertence a todos nós. É verdade. Agora, a proporção da multa, da penalidade de prisão, a multa administrativa e até a extinção da empresa tem que ser considerado a partir do momento em que é possível que essa empresa, que esse cidadão tenha tomado consciência e volte agora a uma vida honesta. A história está marcada por pessoas que começaram de uma forma irrefletida a praticar irregularidade, ou refletida, formaram quadrilhas e depois passaram para o lado do bem, né, para o lado construtivo da sociedade. Então, acho que é isso que a penalidade deve buscar, que é a mesma coisa que nos primórdios, no direito penal, se buscava. Professor, tem uma informação aqui que o Ministério Público Federal, em nota divulgada no mês passado, reafirmou que a Controladoria Geral da União ela tem competência legal para realizar esse acordo de leniência na Operação Lava Jato, mas que esses acordos podem ser prejudiciais para as investigações. Por que a apuração as apurações poderão ser prejudicadas com esses acordos? É porque, olha só, a partir do momento, vamos lá situar os papéis de cada um. O Ministério Público não tem o papel administrativo, ou seja, a atuação dele se faz no Judiciário. A CGU faz o papel do controle interno administrativo. Então imagine só, se um proprietário de uma empresa sabe que ele vai poder continuar participando de licitação, sabe que ele vai continuar recebendo não só o que já realizou, mas o que ainda vai realizar, ele vai ter assegurada a fonte de receita dele. Enquanto que o temor dele de que ele venha a ser punido, que a empresa venha a ser extinta, pode motivá-lo a continuar numa delação premiada. Então, me parece que foi esse o raciocínio do Ministério Público. Veja, o que nós consideramos importante, Sérgio, é bom lembrar aos seus ouvintes, porque a imprensa privada não dá, a imprensa patrocinada, diria assim, não dá espaço para a divulgação dessas ideias. O que está faltando no nosso país é a construção de uma matriz de responsabilidade. Veja, nós temos vários órgãos que estão controlando, todos os órgãos de controle estão tentando mostrar serviço à sociedade. Não tem semana que a gente não leia uma notícia da CGU no combate à corrupção, do Ministério Público, do TCU. Só que está faltando integração entre isso. Então, nós, mais recentemente, temos nos dedicado com um grupo de juristas, destacando, inclusive, o Dr. Melilo Diniz, para construir uma matriz de responsabilidade, ou seja, a integração da CGU com o Ministério Público Federal, cada um preservando a sua independência, a sua autonomia, mas trabalhando de forma cooperada, mais próxima, para que a sociedade tenha uma resposta efetiva. Na regulamentação que saiu agora da Lei Anticorrupção, o decreto 8.420, vieram algumas ideias muito boas. Por exemplo, os 30 primeiros dias são sigilosos da apuração. Por quê? Porque muitas vezes a concorrência de uma empresa, ou até por vingança pessoal, a pessoa planta uma notícia e aquela notícia não é procedente. Né? E afeta substancialmente a honra, a imagem, e às vezes atrapalha investigações. Então, por isso, nós estamos nos esforçando para oferecer ao governo uma matriz de responsabilidade. É claro que isso tem que passar pelo Congresso, que é sempre a palavra final do povo, né, pelos seus legítimos representantes.
Professor Jacobi Fernandes, eu comentei aqui que na sexta-feira a CETAL fez um acordo de leniência com o CAD, né? E a CETAL, ela é uma das empresas envolvidas e ela comentou aqui no cartel lá da Petrobras. E ela disse que eram 23 empresas no total envolvidas neste cartel. Eu gostaria de saber se as outras empresas, elas também poderão fazer o mesmo acordo ou é válido só para a primeira empresa que fez o acordo, a primeira empresa do cartel de construtoras que combinavam o resultado de licitações lá na Petrobras. Essa, Elisabel, é uma das dúvidas jurídicas de maior envergadura e vou explicar por quê. Porque, pela lei, o primeiro a participar do acordo de leniência, pela lei anticorrupção, é que leva vantagem administrativa. Isso não tem nada a ver com a delação premiada. Todos podem entrar na delação premiada. Mas na lei anticorrupção se colocou esse privilégio como incentivo a ser o primeiro. Nós temos entendido agora, mais recentemente, a partir de doutrinas que estamos nos aprofundando e produzindo também, nós estamos entendendo que a primeira em relação a determinados fatos. Por exemplo, se uma empresa vai e relata que para determinada licitação se juntaram e faziam isso com frequência, ela gerou um fato que gerou a delação premiada e ela foi a primeira. Mas se a segunda acrescenta esse fato, que houve participação de servidores e que os outros lá nem todos sabiam, então para cada fato poderia ser um primeiro acordo de leniência, compreende? Numa organização criminosa, e aí nós não estamos firmando nenhum juízo em relação ao que vem sendo divulgado pela imprensa, é importante colocar isso. Numa organização criminosa, muitas vezes, há vários fatos criminosos a serem relatados. Então, nós entendemos que é possível que outros venham a se firmar novos acordos de leniência, sim, né, a partir de fatos novos. Então, a gente pode esperar aí outras empresas aí fazendo esse acordo, né? Provável que isso aconteça. É provável. Veja, numa organização criminosa, cada um tem o seu papel e nem todos sabem a extensão do papel de cada um. Não é verdade? Mesmo no serviço público, quando você tem um chefe, o chefe não sabe tudo que se passa com todos os subordinados. Então, mesmo a gente presume que isso. Então, nós acreditamos que que é possível novos acordos de leniência a partir de novos fatos que sejam divulgados por outras pessoas envolvidas. Ou seja, nós estamos ampliando a interpretação da norma para motivar novos acordos de leniência. Ok. Professor Ulisses Jacobi Fernandes, muito obrigada pela participação e esclarecimentos aí, deixou bem claro, foi muito bom a sua participação, tenha um bom dia. Eu que agradeço, Elisabel. Um bom dia a você, Sérgio e todos os seus ouvintes. Bom, nós conversamos com o especialista em administração pública, o professor Ulisses Jacobi Fernandes, explicando aí como é que funciona e o que são os acordos de leniência.